Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Deus esta semana nos deu uma palavra muito linda, preciosa, logo no início da semana, e nós queremos compartilhar ela com os nossos ouvintes nesta ocasião. Quero fazer leitura no Salmo 45, versículo 3 e versículo 4, e vamos colocar um título nesta pregação: Cavalgando em pró da verdade. O texto sagrado diz: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade, e nessa majestade cavalga prosperamente pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. Possivelmente muitos conhecem o Salmo 45, é um salmo dos filhos de Corá, é um salmo de casamento, fala do ungido de Deus, Cristo, e da sua noiva, a igreja. Os dois primeiros versículos falam da beleza e da graça derramada nos lábios do noivo. Versículo 3 e 4 falam da igreja. As ações do ungido neste texto já estão prontas. O coração que transborda de palavras boas, a língua preparada como pena de um habilidoso escritor, e também faz menção dos lábios que se extravasou com a graça. Agora, na sequência dos versículos 3 e 4, as ações da igreja estão por realizar-se ainda. Por exemplo, cingir a espada ao flanco e cavalgar pela causa da verdade. A primeira parte desta mensagem, coloquei um tópico chamado Cavalga prosperamente pela causa da verdade. Todos comunicam algo, até quando não se ouve a voz. Existe uma comunicação estampada no rosto de uma pessoa. Ela pode estar mostrando sem palavras e sem voz a sua pena, o seu luto, a sua tristeza. Mas é interessante nós poder transmitir uma comunicação com a nossa voz, com a nossa palavra, e uma boa notícia, uma boa informação, uma bênção de Deus devemos propagar, devemos publicar, devemos comunicar a verdade, ou por causa da verdade. Devemos ser portadores de boas notícias e ter o coração cheio de palavras boas, porque o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 45, diz que a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, se o coração está cheio de paz, a boca falará a paz. Se o coração está cheio de bênção, a boca falará as bênçãos. Se o coração está cheio de alegria, a nossa comunicação, a nossa palavra, será uma palavra e uma comunicação de alegria. Essa palavra cavalgar pela verdade, cavalgar é andar a cavalo. Na Bíblia, o cavalo fala da velocidade. Toda comunicação tem um movimento, uma velocidade. Segundo o ditado popular, que a mentira circula mais rápido que a verdade. Diz um provérbio: a mentira dá a volta ao mundo enquanto a verdade calça as botas. Mas nós, como povo de Deus, devemos fazer circular no nosso meio, no nosso bairro, no meio da nossa família, na congregação aonde nós assistimos, fazer circular por ali a verdade. Eu coloquei aqui: usa o teu cavalo bem, usa o teu cavalo da comunicação, não para propagar a mentira, mas cavalga prosperamente por causa da verdade e da justiça. Tem um personagem na Bíblia chamado Ahimaás.
Nós encontramos no segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 27. Todos conheciam de longe o jeito, a maneira que ele caminhava. E o sentinela fala assim: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Que coisa preciosa quando alguém tem esse conhecimento de mim e de você, esse homem, essa mulher, cada vez que vem aqui, cada vez que chega no meu negócio, cada vez que passa pela frente da minha casa, ela é uma mulher, ela é um homem de verdade, de palavra, que cavalga em prol da verdade, em prol da justiça, que não se dedica a contar histórias e mentiras e fofocas e calúnias e injúrias, mas ela se dedica a falar a verdade, a contar a verdade, a anunciar a palavra de Deus. Diz o texto em Eclesiastes capítulo 10, versículo 20, ensinando a todos nós termos prudência com o que falamos. O homem, autor desse texto, diz: nem no teu pensamento amaldiçoes o rei, nem tampouco no mais interior do teu quarto, porque as aves do céu poderiam levar a tua voz, e o que tem asas daria notícia das tuas palavras. Repetindo, não maquines ainda nos teus pensamentos alguma notícia ruim a respeito do rei, a respeito do teu pastor, a respeito dos obreiros do Senhor, nem lá dentro no interior da tua casa, no interior do teu quarto, porque a Bíblia é taxante, é clara, e diz que as aves do céu poderiam levar a tua voz, e que tem asas, e daria notícia das tuas palavras. Cavalga então prosperamente pela verdade, por causa da verdade e por causa da justiça. As ações da igreja nesse texto de Salmo 45 está ainda por realizar. Você escutou bem, Deus te chama de herói. Cinge a espada no teu flanco, herói. A Bíblia chama a igreja de vários nomes. Chama de corpo, chama de templo, assembleia, jardim, rebanho. E os crentes em particular como servo, ovelha, irmão, soldado, e neste caso em particular, ela está chamando de herói. Portanto, o seu comportamento, o meu comportamento, deve ser de acorde com o título que tenho, com o título que Deus me chama. Deus não pode chamar uma pessoa que está se dedicando a levar comentários, trazer informações mentirosas de herói. Mas aquele que cavalga em prol da verdade, em prol da justiça, Deus pode te chamar de herói nesta noite. E se você é herói, cinge a tua espada. Só será um herói se está cingindo com a espada. Na comparação que fez Paulo quando estava preso, ele observava um soldado, quem sabe ali dentro da sua cela, um soldado diante dele, e ele diz naquele texto de Efésios 6, 14, que devemos estar cingidos com a verdade, e a espada nesse caso seria a palavra de Deus. Efésios 6, 17, cingir com a verdade e não cingir-se com a mentira. Seja um herói, não um empolgador. Nossa meta não é ser um galanteador de mulheres, nem um empolgador de multidões. E existe aqui no Brasil homens e mulheres que empolgam com apenas uma palavra, com apenas aparecer um minuto na televisão, com apenas cantar uma canção. Por exemplo, Pelé, com apenas um chute em uma bola, ele pode impactar, empolgar uma multidão, pode impactar a nação brasileira inteira. Mas nós fomos chamados para cingir a espada e para cavalgar em prol da verdade. Quem pode cavalgar assim em prol da verdade? Só homens dependentes de Deus podem cavalgar por causa da verdade e da justiça.
Escute bem o que eu vou dizer. Não precisa ser ligeiro. Não precisa ser ligeiro para cavalgar sobre esse cavalo da comunicação. Precisa ser prudente. Não precisa matar um leão e um urso e um gigante Golias, como aconteceu com Davi. Não precisa matar 1000 homens com uma queixada de um jumento, como aconteceu com Sansão. Em muitos casos, Davi e Sansão são colocados como exemplo de herói. Davi porque venceu um urso, um leão e um gigante. Sansão porque matou 1000 filisteus com uma queixada de um asno. Mas escute bem o que eu vou dizer. Mas tanto Davi como Sansão foram imprudentes e caíram diante da sedução de uma mulher. E falando nesse âmbito, eu encontro um verdadeiro herói na Bíblia Sagrada, na pessoa de José, aquele José lá do Egito, quando venceu a mulher de Potifar, fugindo dela. Esse é o verdadeiro herói, que foge e que não é um galanteador e que não é um conquistador, mas ele foge da aparência do mal. Sabe o que envolve a verdade e a justiça que nós devemos cavalgar em prol delas? A justiça e a verdade envolve dignidade, envolve amor, envolve santidade, envolve paz, retidão, pureza, ódio e verbação do mal, guerra, a mentira, o desmascarar da hipocrisia, combate às trevas, o desmantelamento das fortalezas da iniquidade, o avançar ousado contra as forças do inferno, arregimentadas do mundo, o jogo, o alcoolismo, a prostituição, a corrupção dos cinemas, das câmaras e dos palácios, o vício, o crime, as injustiças sociais, a corrupção do mundo. É um campo bastante amplo, aonde a verdade precisa prevalecer, aonde a verdade precisa chegar, e você é convidado a cavalgar sobre este cavalo da comunicação, em prol da verdade, em prol da justiça. Coloquei aqui alguns exemplos de homens que empolgaram a Deus no passado e continuam empolgando as nossas vidas no presente com o seu testemunho. O primeiro que eu coloquei é João Batista. João Batista denunciou o pecado de Herodes, que havia tomado sua cunhada por mulher. O texto fala em Lucas capítulo 3, versículos 18 e 19 e 20. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas as de lançar João no cárcere. E nós conhecemos bem a história. João foi preso e foi decapitado ali naquele presídio, ali naquela cárcere. Mas por quê? Porque falou a verdade, porque condenou o pecado, porque cavalgou em prol da verdade e em prol da justiça. Temos outro personagem no Novo Testamento, lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 3, chamado por Antipas. Jesus chamou Antipas de minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Sabe por que morreu Antipas? Antipas morreu contrariando a ordem de oferecer incenso a César e dizer: o Senhor é César. Ele lançou para longe o incensário e gritou na face dos soldados: Jesus é o Senhor. Igual que Martim Lutero, já na nossa era, digamos, rasgou a bula da excomunhão, queimando-as com as decretais. Escreveu 95 teses e fixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Enfrentou valentes príncipes, monarcas e poderosos. Combateu a venda da indulgência, as quais a igreja oficial daquela época vendia cadeiras no céu. Podemos dizer que João Batista foi um verdadeiro herói, que Antipas foi um verdadeiro herói, que Lutero foi um verdadeiro herói.
Gostaria de falar de Daniel também. A coragem de Daniel para enfrentar os leões não era fruto da sua valentia, e sim da sua fé. Se ele fosse um tipo assim musculoso e destro a ponto de matar aqueles leões, nada seria em face da valentia que ele revelou em não contaminar-se com a corrupção de Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 8 diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pedia ao chefe dos eunucos que se lhe permitisse não se contaminar. Esse exemplo de Daniel é um dos mais notáveis, é um dos mais lindos, um exemplo grande, maravilhoso. Ele colocou no seu coração não se contaminar. E você que me ouve nesta noite, que tu tens colocado no teu coração? Qual é a tua atitude diante de Deus e diante das pessoas? Qual é a tua atitude diante dos comentários, diante das fofocas e diante das mentiras? Estás cavalgando em prol da verdade? Ou estás caminhando a pé quase vencido, quase fracassado, quase destruído? E finalizo mencionando 3 jovens hebreus, Ananias, Misael e Azarias, no seu testemunho pela causa da verdade e da justiça. Nabucodonosor os ameaçou de morte numa fornalha ardente. A ordem era curvar-se diante da idolatria, senão seriam mortos na fornalha de fogo. Mas eles não o fizeram. Esses 4 jovens hebreus cavalgaram prosperamente pela verdade e pela justiça. E tu conhece o final da história. Eles foram lançados dentro daquela fornalha que havia sido aquecido 7 vezes mais. Mas diz a Bíblia que queimaram apenas as cordas que estavam atando eles. Como eles cavalgaram em prol da verdade e da justiça, Deus entrou com eles no meio da fogueira. Deus entrou com eles no meio do fogo. Portanto, se a tua vida é assim, se tu estás cavalgando em prol da verdade e tu é uma pessoa, um homem, uma mulher que se dedica a contar coisas boas e a propagar boas notícias, a Bíblia te chama também nesta noite de herói. Que Deus te abençoe.